E neste bloco eu converso com o professor Rodrigo Figueiredo Terezo, que nos fala sobre uma matéria natural, fácil obtenção e renovável, a madeira, e ainda na construção civil. Então, confira como foi este bate-papo. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui para falarmos sobre a madeira. A madeira é uma matéria-prima importante e versátil, aplicada em vários setores, quer seja da construção civil, que vem se destacando muito, né? Inclusive, e é o que gostaríamos de falar agora. Então, a palavra é sua, a partir do momento desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui com os acadêmicos, né? E do trabalho de todos os dias sobre este assunto. Então, a palavra é sua. Obrigado, Débora. Eu te agradeço por nos procurar, né? E realmente é um tema extremamente importante, já que a gente fala bastante de desenvolvimento sustentável, né? E isso é um linguajar bem comum entre os jovens, mas o que vale sempre a gente ressaltar é que a gente não se desenvolve se não desenvolver a ciência também, né? Então, aqui no laboratório de propriedades da madeira, nós temos vários trabalhos pensando na utilização da madeira como um material de construção, né? A gente já conhece, a gente sabe da potencialidade, mas à medida que a gente vai avançando nas técnicas construtivas, a gente tem que ter inovação tecnológica com o material madeira. E é isso que a gente vem desenvolvendo aqui no laboratório. Nós temos vários produtos aqui, né? A madeira laminada colada, o cross-laminated timber, tá? Reforços com fibras, fibras sintéticas na madeira, estudos de ligações por entalhes múltiplos. Então a gente tem uma série de inovações tecnológicas com a madeira. Professor, eu gostaria que você falasse também assim, desses estudos. Como que acontece esse trabalho na construção civil com esse material? A partir assim da resistência, da segurança, custo-benefício, né? Então assim, como assim? Explique ao nosso público. A madeira, ela tem que ter uma certa qualidade em termos de resistência, rigidez, resistência ao fogo, tá? E todos esses padrões de qualidade têm que atender uma norma que nós temos no Brasil, que é a NBR 7190, que fala sobre o uso da madeira como material estrutural, tá? Tanto para madeira laminada colada como a madeira serrada. No entanto, nós temos uma série de outras inovações tecnológicas, como os painéis CLT, que ainda não temos normas no Brasil. E por isso que nós estamos estudando no laboratório esse seu desempenho, para que a gente possa, então, no futuro, no mercado brasileiro, ter esse produto, mas sempre atendendo a requisitos normativos de qualidade. E esse trabalho que você vem desenvolvendo aqui com os acadêmicos, conta um pouquinho. É bem interessante, né? Porque o que a gente está procurando sempre trabalhar com eles é na expectativa de que eles gostem de produzir ciência, de fazer ciência, tá? De fazer tecnologia, de procurar inovações. E é interessante porque a madeira, até há pouco tempo atrás, não chamava tanto atenção como um produto na construção civil, né? Frente aos outros materiais aí bem mais amplos, né, de uso no mercado, e a madeira sempre ficou sendo subutilizada e pensada como uma madeira serrada, como uma edificação provisória, que não tem tanta importância. E aí, quando eles têm contato com essas tecnologias da madeira, eles se um novo olhar e se empolgam, e a gente está aqui para orientar e vender sonhos, né, para eles, né? Com toda certeza. Alguma coisa assim bem relevante dos estudos que vocês vêm desenvolvendo? A gente tem tido uma receptividade muito grande, né, dos nossos trabalhos, tá? Principalmente no meio produtivo. Então nós temos parceria com várias empresas que trabalham com madeira laminada colada, né? A maioria dos trabalhos que a gente desenvolve aqui é com parceria, tá, com o setor produtivo.
Hoje o que nós estamos procurando é uma parceria para a produção dos painéis CLT, são painéis autoportantes, são painéis do tipo laje e parede, então você não precisa de viga, não precisa de pilar para construir. Que show! E aí nós precisamos hoje essa parceria, mas acredito que nos próximos meses, em breve a gente vai ter. Então sempre trabalhando com o setor produtivo. E aí a gente consegue ampliar o uso da madeira, fazer com que os nossos alunos, os formandos, tenham campo de trabalho e a gente acaba promovendo o uso da madeira de forma consciente e de forma tecnologicamente correta. E é o futuro. É o futuro, né? A gente tem visto notícias de grandes prédios residenciais, grandes prédios de escritórios sendo construídos em madeira. Recentemente na Inglaterra já está sendo elaborado o projeto para a construção de um estádio todo em madeira. Nossa, que show. Então a madeira, por ser um material renovável, né, em que você planta e colhe o material e na sua produção há a captura do carbono, e você tem então um apelo sustentável muito grande, né, ao utilizar esse material. A durabilidade dele é compatível com o sistema construtivo, né, como qualquer outro material, que você tem que ter os cuidados, né, de isolamento, e a resistência ao fogo se dá através de outros produtos químicos que você trabalha com a madeira para que você tenha um retardo das chamas numa situação de incêndio. E esse material que vocês trabalham aqui, que espécie? Nós estamos trabalhando aqui com várias espécies, né? Todas elas são de florestas plantadas, nós não trabalhamos com nenhuma espécie aqui da mata nativa. Então, o grupo de pesquisa, o foco do nosso trabalho é sempre com floresta plantada, né? E aí nós estamos trabalhando com eucaliptos, né? Com pinos, com o paricá da Amazônia e a outra espécie, o cupressus, que são essas madeiras que estão aqui atrás, né? Nós estamos desenvolvendo agora vigas e pilares estruturais com essa espécie, todas de floresta plantada. Há uma dúvida assim dos serranos e acho que com certeza muitos produtores, enfim, quanto ao manejo, ao plantio, à colheita, essa parte do reflorestamento em um âmbito assim ambiental. Como assim? Como que fica esse ambiente? Como que fica esse reflorestamento, a terra, até chegar ao produto final, enfim? Débora, assim, pessoalmente, eu vejo que plantar uma árvore sempre é bom, não importa a espécie. Excelente. É excelente. Plantar uma árvore é uma atitude muito correta. Então, louvável. Louvável, justamente. Então, você investir em florestas plantadas significa você produzir matéria-prima, tá, para que você possa usufruir de várias formas, né? Quer seja mantendo o homem no campo, né, gerando renda no campo, quer seja na produção desde uma folha de papel até uma edificação de grande porte. Então, plantar sempre é um bom negócio, né? O que a gente tem que visualizar hoje é para que mercado eu quero vender a madeira que eu estou plantando hoje. Exatamente. E dentro do setor da construção... Focar aí. Aí, o setor da construção civil tem uma grande demanda por madeira. Mas o interessante na construção civil é você oferecer produtos de alta tecnologia. Direcionado. Direcionado, justamente. E essas florestas plantadas, elas têm que ser desenvolvidas visando esse tipo de produto, como as vigas laminadas coladas, como os painéis laminados colados, né? Os painéis reconstituídos. Então você tem que focar já no início do seu plantio qual o mercado final que você quer vender. E o bacana que é interessante que é aí que você tem que procurar um profissional qualificado, capacitado para tal. Sim, não só os profissionais, os engenheiros florestais, mas também os grupos de discussão sobre o assunto. Em setembro do ano que vem, nós vamos ter em Florianópolis um encontro nacional de tecnologia da madeira. Então, a UDESC ela vai
vai estar recebendo os colegas do Brasil todo. Que show! Para discutir justamente essas novas tecnologias, esse novo uso, e vai ser dentro da Federação das Indústrias. Uma troca de ideias. Isso, nós fizemos uma parceria com a Federação das Indústrias para justamente haver essa troca de saberes entre o setor produtivo e a academia. Tá? Isso é extremamente importante para quem planta saber o que você quer fazer com a sua madeira. Com toda certeza. Para quem, né? Para quem é, aonde vai esse produto final? Para onde vai esse produto final? E a demanda é grande. Só para você ter uma ideia, o metro cúbico de madeira laminada colada, visando o seu uso estrutural, hoje está em torno de R$7 mil o metro cúbico. Então, se você for comparar o metro cúbico produzido na floresta e o metro cúbico acabado em uma obra prontinha, né, o ganho é muito grande. Ou seja, a nossa região serrana, ela tem uma vocação florestal. Né? O que nós precisamos agora é investir na tecnologia para não vender somente madeira serrada, mas sim produtos engenheirados de alta qualidade, dentro de rigores técnicos, normas técnicas, e isso o setor da construção civil, os arquitetos, os consumidores têm um grande interesse em ter novos produtos, principalmente de madeira, na construção. E é uma busca constante, a gente ouve muito no mercado. Ouve bastante. Se você for ver nos supermercados, nas livrarias, sempre você vai ver capas de revistas, de decoração, de construção, sempre a madeira está presente. Voltada à madeira. A madeira está sempre presente. Então, o mercado quer consumir madeira, só que quer consumir madeira de qualidade, né, Débora? Quer consumir um material com qualidade, com engenharia reversa também, ou seja, no momento que eu não quiser mais essa madeira, como eu vou me desfazer dela? Então, o setor produtivo também tem que pensar como recolher essa madeira, como recolher a madeira tratada, né? Como se desfazer dessa madeira ou reaproveitar, como temos casos aí de edificações de madeira que foram demolidas e reaproveitadas em novas obras, né? Então, é um material muito versátil. Com certeza. Professor, depois do aço, a madeira é o segundo material mais utilizado na construção civil. É o material mais utilizado. Infelizmente, no Brasil, ele ainda está sendo subutilizado. Então, ele é um material que serve de suporte, de temporário para uma construção em concreto armado. Ainda não definitivo? Definitivo sim, e quando eu digo assim, aberturas, assoalho, aí é definitivo. Aí é definitivo, né? Aí é em definitivo. E aí nós precisamos dos controles de qualidade, dos programas de controle de qualidade. Então, para se construir em madeira, hoje nós precisamos de um programa de controle de qualidade na construção em madeira. Nós temos o caso do sistema Woodframe, que já tem um controle de qualidade, já tem um programa junto ao Ministério das Cidades e é um sistema construtivo em madeira financiado pelo governo federal. Então, nós temos outros sistemas também tão interessantes como esse, que podem ser amplamente consumidos, mas falta essa união. Nós, aqui na universidade, estamos sempre dispostos a colaborar com o setor produtivo. Então, a proposta é sempre que a gente possa dialogar todos juntos, porque a gente vê que o anseio pelo consumo em madeira é grande. Está aumentando. Está aumentando. A demanda está grande. A demanda está grande, a gente vê outros materiais como PVC, cerâmica, imitando a madeira. Se você for numa loja de material de construção, você vai ver a gama de produtos cerâmicos, produtos em plástico, imitando a madeira. Veja que a madeira ela tem o seu mercado. Apogeu. E quanto ao curso de graduação aqui do CAV, e essa disciplina que é inserida este trabalho? Aqui no CAV nós estamos com o curso de Engenharia Florestal já há 12 anos, né? Então nós já temos um número considerável de alunos. Bem expressivo. Bem expressivo, é um curso consolidado. Ano que vem nós teremos o nosso prédio próprio, né, do curso, aí sim com espaço laboratorial adequado, né, para o desenvolvimento dos trabalhos, né, dos alunos, dos professores,
Nós já estamos aí com um quadro completo de professores, tá? Nós estamos aí com 23 professores, todos doutores, né? Tem uma experiência muito grande na área. E isso é uma referência, né, da universidade? Uma referência na universidade. Somos considerados os melhores cursos, né, de engenharia florestal no Brasil. E as disciplinas de tecnologia da madeira são também disciplinas fortes dentro do curso. Somos em 4 professores, tá? Com diversas disciplinas, que vai desde propriedades físico-mecânicas até estruturas em madeira, né? Passando por painéis, preservação da madeira, produção de papel, polpa. Então a gente tem uma gama muito forte e considerável de disciplinas na área de tecnologia da madeira. E como que esse universitário que sai daqui encontra esse mercado lá fora, dentro, né, dessa expectativa, né, vamos dizer assim, desse futuro? O interessante do curso é que nós temos também a disciplina de empreendedorismo. Então, ótimo. Além de ter aí um mercado que pode absorver, bem promissor, absorver tecnicamente os alunos, eles também têm um certo preparo para prestar serviços na área florestal. Então, eu acredito que o enfoque nos próximos anos será esse, né? Até porque é o futuro. É o futuro, é preparar os alunos para que eles, então, montem as suas próprias empresas, a sua própria prestação de serviços, né? E tenham mais autonomia em relação à engenharia florestal do que você ficar, né, refém das ofertas de vagas de trabalho. E que cada um procure, né, o seu foco e se sobressaia. Sobressaia, é isso que a gente quer dentro do curso, né? Nós estamos migrando, fizemos um novo currículo agora, recentemente, mas eu acredito que nos próximos anos essa vertente empreendedora, agora com o nosso parque, né, de empreendedorismo aqui implantado em Lages, eu acredito que seja um salto principalmente para os nossos formandos, né? Quer seja da florestal ou qualquer outro curso superior, eu acredito que você ser empreendedor é algo extremamente importante aí nos próximos anos para os nossos alunos. Não basta ser tecnicamente competente, você também tem que ter um viés empreendedor. E olhar não só aqui, né, mas esse contexto em que você está inserido. E por isso que nós trabalhamos preferencialmente no setor produtivo, porque você inovando em tecnologia, você pode até formar um grupo com os alunos, né, e eles então formarem uma empresa e venderem produtos que eles desenvolveram durante o seu curso de graduação aqui na universidade. Professor, explicando um pouquinho então ao nosso público sobre este material. Esse manuseio que vocês têm com eles, essa experiência, esse estudo, enfim. Débora, esse espaço que nós estamos aqui faz parte da produção, tá, de elementos construtivos em madeira. Tá? Então aqui nós produzimos madeira estrutural, né? No caso essa aqui é uma viga em madeira laminada colada de eucalipto. Tá? Essa aqui é um teste que nós vamos fazer de aderência da espécie Cupressus com cola à base de poliuretano, uma cola estrutural. Especial para isso. Especial para isso, né? Então, ela lembra muito a espuminha das portas, não é? Ela é uma cola expansiva, né? Similar? Similar. Só que ela tem uma aderência muito maior do que aquelas que são usadas. No momento que ela entra em contato com o ar, ela começa a se expandir. Então a madeira ela tem que estar prensada para que então as lâminas não se separem e a cola possa penetrar na madeira. E uma vez penetrada, então aí a gente, né, diminui o corpo de prova para levar para um outro ambiente onde fica uma máquina universal em que nós fazemos os ensaios. A gente não tem aqui em Lages a possibilidade de fazer um ensaio com a peça em tamanho real. Então nós produzimos em tamanho real, depois coletamos amostras
nas peças em tamanho real, que são essas aqui, e levamos para o laboratório de propriedades físicas e mecânicas. E lá nós fazemos o ensaio. Quando você fala assim, esse ensaio é para saber quanto essa peça aqui vai suportar. Isso, quanto ela vai ter de resistência, a sua aderência à cola, tá? A sua rigidez, se ela vai se deformar muito ou pouco, nós fazemos no outro laboratório. Quando nós vamos fazer o teste em tamanho real, ou seja, com as peças do jeito que elas vão ser vendidas no mercado, aí nós fazemos os ensaios em Florianópolis, lá tem um laboratório mais adequado, próprio. A gente espera no nosso prédio novo, aí a gente possa fazer os ensaios todos aqui em Lages mesmo. Bacana. Eu comentava em off sobre o produto, essa cola. Falando um pouquinho dela. Essa específica que a gente está vendo aqui é a base de poliuretano. Tá? Então, uma cola que atende aos requisitos para que a madeira seja usada de forma estrutural. Tá? Nós também temos outras colas à base de ressorcina, à base de ureia formol, melamina. Tem outras colas também que podem ser utilizadas de forma estrutural. Cada uma na sua aplicação. Cada uma é um produto, um princípio ativo diferente, mas que também podem ser utilizadas como colas estruturais, ou seja, colas que aderem à madeira para que a madeira tenha uma resistência mecânica compatível a cargas de construção. Professor, bacana quando a gente ouve falar isso, que por trás disso tudo, para chegar a essa conclusão e muitas outras que virão por aí, enfim, há um estudo muito grande de vários profissionais, de pessoas pensantes. Sim, a gente tem um grupo, né, de professores que trabalham nessa área e também nós nos comunicamos com os outros colegas, né, nas outras universidades e trocamos essa experiência por meio de congressos, conferências, tá, seminários. Então é muito importante a gente comungar o conhecimento que a gente produz. Tá? Essa é a nossa academia, né? É assim que a gente trabalha, funciona. E a importância, né, de um profissional estar sempre qualificado, buscando esse conhecimento, propagando, enfim. Não para, né? O conhecimento é isso aí mesmo. O conhecimento ele tem que ter um desenvolvimento contínuo, né? E claro, Débora, não é um trabalho isolado de um professor, né, de um pesquisador. Se não for a iniciativa privada, as empresas, né, nos apoiarem, se os alunos não tiverem interesse, aderir à ideia, né, e a comunidade que for usufruir do material também não tiver nada vai se desenvolver. Então, para aqui. Para aqui. Então é importante que todos, né, tenham essa vontade de fazer o desenvolvimento do conhecimento. Né? E você já faz parte disso, né? A partir do momento que você procura divulgar esse tipo de conhecimento, né, com os teus telespectadores, isso faz com que haja uma continuidade do desenvolvimento do conhecimento. Muito bacana. Professor, eu gostaria então de conhecer outro laboratório. Esse aqui é um laboratório, mas tem outro. Tem um outro de propriedades físicas e mecânicas, e lá a temperatura, umidade, tudo é controlado para que se mantenha uma condição igual dos outros laboratórios. Então todos nós pesquisadores fazemos ensaios com madeira e temos que ter um ambiente com temperatura e umidade controlada, para que os ensaios feitos aqui em Lages tenham a mesma condição de um outro ensaio feito em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, seja o lugar que for. Né? Então, lá a gente tem esse ambiente com... Alguma coisa aqui que você gostaria de comentar que eu não lhe perguntei, neste meio aqui, onde a gente está? Aqui, Débora, as peças de madeira chegam do setor produtivo, de madeira serrada, e aí, dependendo do tipo de produto que nós vamos fazer aqui no laboratório, ela tem que chegar com uma certa condição de umidade, né, e padrões de dimensões, bitolas. Uma vez que chegou aqui, aí nós então
processamos essa madeira. Nós temos as prensas para colar as peças, nós temos serras para desdobrar a madeira no tamanho que a gente quer e máquinas de finger joint para produzir as emendas por entalhes múltiplos, que são emendas diferentes das emendas usadas no setor moveleiro. Então nós trabalhamos aqui com emendas de cunho estrutural. Específico Para construção civil. Construção civil. E aí nós temos uma máquina aqui em que as empresas então trazem as suas fresas para a gente, nós acoplamos na nossa máquina, produzimos os corpos de prova e aí damos um feedback, né, um retorno para a indústria se aquela geometria, aquela fresa está adequada para aquela espécie de madeira que ele quer usar. E esse maquinário? Esse maquinário são estufas, tá? Elas são ligadas na rede elétrica, tem uma resistência elétrica dentro delas, então você consegue controlar a temperatura dentro delas. E a madeira, então, ela tem umidade para se constituir como madeira, a árvore ela absorve umidade e aqui nós fazemos a madeira perder essa umidade. Tá? E todos os nossos ensaios padrões, a madeira tem que estar com umidade em torno de 12%. E também nós fazemos os ensaios de retração, ou seja, quanto a madeira se retrai à medida que ela vai perdendo água da sua constituição. Então essas estufas elas servem para esse tipo de trabalho. E aqui? Essa é uma prensa, tá? Manual. Então ela tem uma dimensão para a gente poder fazer um painel parede, ela tem 3 metros de comprimento por 1,5 de largura. Agora a gente está produzindo algumas peças de cupressos, a madeira cupressos, com cola poliuretano. Então ela tem uma contenção lateral e uma contenção vertical. Tá? Na hora da colagem a gente tem um tempo em aberto, que a gente pode manusear a madeira com a cola, e depois ela tem um tempo fechado. Tá? Depois do tempo fechado, nós pressionamos a madeira para que a cola possa penetrar nos poros da madeira. E aí nós temos o tempo de prensagem. Então elas ficam aqui, dependendo da cola e da densidade da madeira, de 12 a 24 horas. Então essa é a prensa que nós produzimos vigas laminadas coladas, painéis laminados colados, tá? Corpos de prova para ensaios de colagem e delaminação, né? É com essa prensa que nós produzimos. Ele é um triturador de madeira, ele produz cavacos de madeira, tá? Dependendo da velocidade, do tipo de lâmina que você coloca nessa máquina, você vai produzir pequenos pedaços de madeira com granulometria diferente, grãos maiores ou menores. Depois que você produz esse grão, né, de madeira, esse pó da madeira, você separa, classifica e vai montar os colchões para a produção de painéis em madeira. Os painéis que a gente utiliza para fazer móveis, né, os painéis decorativos. Então nós moemos as madeiras aqui, nesse equipamento. Também já foram feitos testes com casca do pinhão, né, falha do pinhão, grimpa, casca de arroz. E aí nós misturamos com a madeira e produzimos o colchão, né, o interior do painel. Esse é um misturador desse pó de madeira, tá, o resíduo da madeira, com a cola. E aí você tem gramaturas diferentes, ou seja, a quantidade de cola, tamanho dos grãos, quantidade de grãos. Então você faz uma variabilidade desses condicionantes para ver qual o melhor painel que você vai produzir. Tá? Esse é um misturador, né? É um moinho que nós chamamos. Essa aí já é uma prensa a quente. Tá? Então depois que a madeira, o resíduo da madeira é misturado com a cola, você coloca numa forma metálica e aí a madeira com a cola é pressionada, tá, por um pistão hidráulico,
e é emitido calor para que a cola endureça rapidamente. Então ali é o painel propriamente produzido, pronto, né? Muito legal. Aí é uma máquina muito interessante porque você pode controlar a pressão que você quer e a temperatura que você quer dar para produzir o painel. Ela é toda assistida eletronicamente, né? Tem os sensores. Isso é tecnologia. Isso é tecnologia. Então a gente pode misturar vários tipos de resíduo e depois de produzir o painel, aí nós vamos para o laboratório de ensaios de material, né? Aqui é a parte de produção dos produtos, né? A parte mais grosseira? Mais grosseira, a parte mais de trabalho braçal aqui, né? Então essa é uma máquina de produção de emendas por entalhes múltiplos, tá? Que a gente chama popularmente de finger joint. Então, explicando um pouquinho. O finger joint são emendas que nós fazemos entre duas peças de madeira de topo. Tá? Então, nós unimos o topo de uma madeira com a outra através de vários entalhes na ponta de cada peça de madeira. Que objetivo? O objetivo, então, é melhorar a aderência de uma madeira com a outra, tá? De topo. E aí nós conseguimos produzir uma peça de madeira com o comprimento que a gente quiser. Então nós vamos unindo topo a topo uma peça de madeira com a outra para que a gente tenha um comprimento desejável. E aí essa é uma máquina fresadora, produz esses tipos de entalhe e nós temos um cabeçote para prender as fresas de um tamanho reduzido, de forma que eu possa trabalhar com vários tipos de fresa. Então nós temos as buchas que nós colocamos no cabeçote para que a gente possa trabalhar com vários tipos de fresa. Então as empresas que desejam trabalhar com madeira para uso estrutural, né, trazem para a gente as fresas aqui, nós colocamos nessa máquina, produzimos os corpos de prova com a madeira que eles querem fornecer, né, no mercado. E então fazemos os testes para ver se a geometria da fresa que eles querem trabalhar está adequada para a madeira que eles querem vender. Essa é uma estufa, tá, parecida com aquelas outras que a gente viu anteriormente, menores, mas ela é uma de grande porte, tá? Também a gente controla a temperatura, mas a umidade também ela é possível de ser controlada aqui, tá? Então nós colocamos os corpos de prova, tá, já no tamanho para o ensaio, né? Então temos corpos de prova aí de compressão, cisalhamento, densidade, flexão, tá? Eles são todos condicionados aqui para que chegue no final com temperatura e umidade controladas adequadas, né? O padrão brasileiro de ensaio. Tá, para comparação com outras madeiras que outros colegas, né, outros pesquisadores estão trabalhando. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, e você? Tudo certo. Vamos falar então sobre a pós-graduação. Engenharia Florestal. Terminando? Terminando. 2 anos, defendendo o ano que vem. Putz, que show. Fale um pouquinho então desse trabalho, desse estudo, análise, enfim, a palavra é sua. Obrigada. O meu projeto de mestrado, propriamente dito, ele trabalha com madeira laminada colada, reforçada com fibras sintéticas, porque existem as fibras naturais e as sintéticas. As fibras sintéticas, elas são usadas há bastante tempo em reforço de estruturas, então ela te possibilita incrementar a força de um elemento construtivo, sem, contudo, aumentar a área dele. Então, a gente trouxe essa tecnologia que eles usavam para o concreto, reforçando, por exemplo, pilares com hastes de aço ou com as próprias fibras para a madeira. Então, as pesquisas atualmente na madeira se desenvolvem reforçando a parte de baixo das vigas, no caso, com essas fibras sintéticas. Nossa, que show! As fibras que eu uso são fibras de vidro e fibras de carbono. Então, que show! Elas são basicamente compostas pelo vidro e pelo carbono. Thalita, explicando um pouquinho este material. Aqui a gente tem a fibra de vidro, tá? Como eu estava falando para vocês. No meu projeto eu uso 3 fibras diferentes. Essa aqui é um tipo e eu tenho outras 2 variantes.
A variante, no meu caso, é a gramatura da fibra. Então, algumas têm mais fibra de vidro do que outras pela minha área, tá? E a outra fibra que eu uso no projeto é a fibra de carbono, tá? É interessante falar que essa fibra de carbono, ela é muito mais cara do que a minha fibra de vidro. Nossa. Ela tem um Por quê? custo. Pelo fato de ser de carbono, o processo disso aqui ele se torna mais caro, sem contar que ela é importada. A fibra de vidro ela já é comercializada no país, então isso acaba barateando um pouco os Mais custos. acessível. E isso até por conta de impostos. Então, atualmente, essa aqui é mais cara e essa é mais acessível. Porém, embora essa seja mais cara, ela tem uma resistência muito maior. O carbono ele resiste muito mais do que no caso a fibra de vidro. Essas fibras elas são usadas pela indústria aeronáutica, pela indústria náutica para fabricação de barcos e aviões. Né? Então elas têm uma resistência bem considerável. Então a gente aplica uma cola e coloca ela na madeira e na parte de baixo. Então a gente Dá uma sustentabilidade. aumenta a resistência do material. Que show. Ela vai aderir, a gente tem um processo, todo um método para aderir a fibra ao material e aí buscando aumentar a resistência. Vale ressaltar que, no caso do meu projeto, a cola que eu utilizo é feita exclusivamente para madeira, não para fibra. Então, as pesquisas mundo afora, a gente encontra cola para fibra. Uma cola, um adesivo que é colocado e feito para fibra. Especialmente para fibra, eles colocam na madeira. Nosso objetivo aqui é tentar fazer com que a cola da madeira seja adaptada. Ao contrário. Exato, ao contrário. É para facilitar as indústrias, porque ter duas colas na linha de produção é muito complicado e o custo é altíssimo. Então, o objetivo basicamente é conseguir fazer com que a cola ressorcinal seja adaptada para madeira, seja possível colocar nas fibras e juntar esses dois materiais em um único compósito. Experiências e estudo que partem daqui, ó, dos acadêmicos do CAV. Muita gente não sabe. Não sabe. Um dos objetivos da universidade que muita gente não sabe é pegar essas tecnologias, inventar ou aprimorar as tecnologias existentes. É o que a gente fez. Nesse caso, a tecnologia já existia, só que a gente precisava aplicar ela de uma forma diferente para as nossas madeiras brasileiras, para a cola que a nossa indústria tem e ver se isso dá certo. Com certeza. Até conversávamos com o professor Rodrigo, que é o futuro. É o futuro, né? A gente tem visto aí as construções, todas elas estão partindo para madeira. No hemisfério norte, tu vai ver que raramente você vai encontrar casas com alvenaria. Eles não têm o costume de utilizar. E a gente tem ganhos no conforto, no isolamento térmico, no conforto que a gente tem, no conforto acústico e no próprio conforto que tu sente dentro de uma construção dessa. Então, o objetivo não. O futuro realmente é construir com madeira, é o que eu penso, assim. Thalita, aqui é um laboratório de propriedades físicas e mecânicas. E o que acontece aqui? Aqui, tudo que a gente viu lá atrás é trazido para fazer os ensaios. Então, a gente prepara o material. Existe um tempo de acondicionamento, que a gente chama, que esse material precisa ter uma umidade para fazer os ensaios. Então, a gente traz tudo para cá. Aqui a gente tem umidade e temperatura controlada, tá? E aí depois a gente traz para a máquina EMIC, que é uma máquina universal de ensaios onde a gente pode fazer os testes de flexão, de tração, de dureza da madeira. Resistência, todos esses aí. Aqui a gente está fazendo um ensaio de flexão em uma madeira nova, que é a Ipagre, se não estou enganada, tem um plantio experimental. Então aqui a gente está vendo qual é a resistência dessa madeira à flexão, né? Então o ensaio está demorando em torno de 10 minutos, as pecinhas são pequenas, todas livres de defeitos, e a gente segue as normas para conseguir fazer esses ensaios, né? Até para poder divulgar esses resultados, comparar com outros autores que tem aí, a gente normatiza tudo. Aqui a gente faz ensaio do poder calorífico da madeira, então a gente tem um equipamento aqui que é uma das partes para o ensaio. Aqui eles conseguem ver a umidade do material para depois vir e queimar essa madeira e ver o potencial de energia que essa madeira tem. Aqui atrás de mim eu tenho painéis compensados, painéis aglomerados. Então o resto do grupo, eles trabalham com isso, eles fabricam todos os painéis com madeiras diferentes, com painéis com plástico, várias misturas aí. E depois eles cortam esses painéis e ensaiam também na mesma máquina, todas em peças pequenas, né? A gente viu lá atrás a prensa, onde a gente faz a madeira laminado colado. E aí eu não consigo, aqui na nossa máquina, ensaiar a peça em tamanho real. Então a gente corta esse material, processa ele e traz. Aqui eu tenho uma mini viga, vamos dizer assim, ensaiada.
que é aquelas fibras de carbono que eu tinha comentado antes, já colada. E aí aqui a gente tem a ruptura da madeira, também no teste de flexão. E aqui? Bom, Débora, por exemplo, aqui eu tenho 2 corpinhos de prova que a gente usa para fazer a tração na madeira, tá? Esses corpos de prova, nesse caso aqui, a gente uniu as peças da madeira. Na indústria, quando a gente tem um defeito, a gente tira esse defeito fora e aí une com finger joint, que a gente chama, como se fosse uma união dentada. Que é lá no outro laboratório. Que é lá no outro laboratório. Então aqui Deixa eu eu tenho... mostrar um pouquinho aqui. Essa aqui é pinus. Bem interessante. E essa aqui é um eucalipto, tá? Essa aqui dá pra ver mais. Então, a gente faz o teste de tração e, no caso, puxa, né? A máquina tem uma garra que segura aqui, uma garra que segura aqui e puxa. Então, a gente avalia a resistência da emenda. Muito bacana. E aí, tipo, a gente trabalha, faz caracterização para a indústria e até para os próprios trabalhos acadêmicos, né? Explicando um pouquinho, então, essa maquete. Esse aqui é um modelo reduzido na produção de uma edificação em CLT. Então, a mesma espécie de madeira que nós usamos para produzir em tamanho real, nós fizemos esse aqui em tamanho reduzido, tá? A mesma quantidade de lâminas e a mesma cola, tá? Então, foi feita uma simulação com os alunos para produzir uma edificação com o painel CLT. E a vantagem que nós temos nessa tecnologia é que nós produzimos o painel inteiro. Tá? Não preciso produzir cada painel e uni-lo um ao outro para formar uma parede inteira. Não é por etapas. Não é por etapas. Você pode fazer, por exemplo, a lateral inteira dessa edificação, um painel só, no galpão e levar para o canteiro de obras. Tá? Então, prático, muito versátil. mais prático, versátil, né? Você Econômico, com econômico, né? Você custo-benefício maior. Aqui seria um outro painel inteiro, o painel dos fundos, tá? E aqui você tem os painéis da parte interior da edificação, as divisórias que são com tamanhos menores, tá? Então você pode industrializar de uma forma muito mais inteligente a construção. Ah, e esses painéis podem chegar no canteiro de obras já com acabamento, com a pintura, com os vidros, todos já com acabamento, só depois você passa a fiação elétrica. Mas, inclusive, os eletrodutos já podem estar todos já inseridos dentro dos painéis. Fantástico. Né? Então, a gente pode produzir desde o piso, né, do entrepiso, como as paredes, tá? No caso aqui nós fizemos um sistema convencional de treliças para cobertura, mas também você pode fazer o painel treliça para receber a cobertura, se você quiser também. Ou deixar cairos à vista, dependendo do que você quer. E o painel também pode ser usado como cobertura. E aí depois você vem com a telha shingle em cima do painel CLT também. Ah, fantástico. Então é extremamente rápido a construção e o que a gente vê hoje no mercado da construção civil, né, se quer cada vez uma obra mais rápida e com qualidade, ou seja, você produzindo um painel autoportante numa indústria, você tem um controle muito maior do que no canteiro de obras. Então você garante que o seu produto tem uma qualidade tão boa quanto se fosse feito no canteiro de obra. Quer dizer, lá na obra você só monta a casa. Então toda a qualidade já foi feita dentro da indústria. E você, dentro da indústria, você faz uma pré-montagem. É muito comum você montar essa edificação no galpão, fazer todo o teste hidráulico e elétrico, depois você desmonta a casa e vai para o canteiro. Muito show. É muito prático, muito rápido, tem controle de qualidade, né? E é isso que se precisa isso mesmo. Que se precisa. E você pode também, no futuro, customizar a sua casa. Ou seja, você pode entrar no site da empresa, tá? Você mesmo, consumidor, ver os quartos, os tamanhos que você quer, qual o tipo de cor, ou seja, você projetar a sua edificação pelo site e aí o seu pedido vai para a indústria,
e chega no canteiro de obras, no seu terreno, a casa que você customizou pelo site. Então, isso aí vai ser... Logo, logo a gente vai ter esse tipo de produto no mercado. Professor, chegando ao término desta matéria, um conteúdo maravilhoso, muita coisa boa para se falar, com certeza podemos estar aqui em outras ocasiões. Claro que demanda tempo para a gente, né, esmiuçar, falar muita coisa boa. Realmente é o futuro. Eu gostaria que você deixasse um recado final a quem está nos assistindo sobre este conteúdo. Débora, eu assim sou suspeito para falar, mas o que eu posso dizer a você é que a universidade, né, do estado de Santa Catarina, ela é financiada por todos nós catarinenses, né? Exato. E ela está aberta a todos aqueles que querem desenvolver conhecimento, que querem aprender. Então, aqueles que gostam da madeira, né, estejam à vontade para nos visitar. Nós estamos aqui abertos a todos, né? Futuros estudantes, estudantes de outros cursos, empresários, a sociedade como um todo, que venha nos visitar sempre que possível. A casa está aberta também a você, né, para que você venha sempre que desejar. E espero que os jovens, né, desse país valorizem o conhecimento, valorizem cada professor, cada disciplina, cada momento de aprendizado dentro de uma sala de aula, porque todo um desenvolvimento de uma sociedade está na mão dos nossos jovens. Então, que essa sua matéria aqui, né, sirva de inspiração para que futuros jovens, né, abracem a causa de uma construção mais sustentável, de usar a madeira, sim, de floresta plantada, né, sem medo, sem pudores, porque é um material ecologicamente correto, e que gostem de estudar, né, gostem de produzir ciência. E a gente está aqui para isso. Nossa, fantástico. Obrigada por sua atenção, disponibilidade de tempo. Com certeza estarei aqui em outras ocasiões falando sobre outros assuntos. Valeu, muito obrigada. Obrigado, Débora, pela tua visita aqui.